Arel é o herói sem classe de acordo com o título do anime. Ele é uma pessoa que não tem classe e graças a isso não tem limites o prendendo, e portanto ele tem a habilidade de aprender muitas coisas diferentes. Vimos agora no anime ele dominando a arte da espada, treinando por muito tempo e treinando duro, se esforçando para isso, aprendendo com a sua mãe, aprendendo com os outros. Mas ele não para por aqui, Arel vai além disso. Ele é o herói sem classe e heróis não usam apenas espadas. Ou usam, depende do herói que você está assistindo, mas o Arel não é assim. Hoje eu vou te contar sobre o dia em que Arel foi atrás de aprender magia, para é claro a dominar também. E se você não me conhece, eu sou o Diogo e dono do Grid Animes. Tudo começa depois que Arel terminou todos os seus assuntos na cidade dos espadachins. Como sabemos, ele foi para lá treinar e melhorar na arte da espada, conseguindo assim adquirir algumas habilidades e vendo mais sobre o mundo dos espadachins. Embora ele não tenha aprendido tanto assim em questão de esgrima pelo menos, porque ele já aprendeu com a sua mãe, que é uma deidade da espada, então ela por si só ensinou técnica suficiente para que ele não precisasse aprender com esses caras. Assim, terminando o que ele precisava fazer na cidade, ele volta para sua casa para desafiar a sua mãe. E após uma longa luta, ele finalmente vence ela. Sim, Arel, sem classe, venceu uma deidade da espada. Mas no momento que ele venceu ela, ele sentiu que tudo pelo qual ele trabalhou duro simplesmente se foi de repente. Ele perdeu seu objetivo porque ele já superou ela. Mas ele não quer desistir, ele quer trabalhar duro e continuar seguindo em frente. E por isso ele decidiu por outra abordagem, aprender magia. E agora ele foi até o seu pai para pedir que ele o ensine. Ali ele começa a estudar muitos livros, enquanto aprende a teoria com seu pai, e não acreditava que Arel seria capaz de usar magia por causa das limitações que ela possui. Diferente da espada que você pode apenas pegar e tentar usar, magia você precisa ter mana, e não era garantido que Arel teria isso. Mas Arel já sentiu o poder mágico dentro de si mesmo, provando que ele pelo menos a possui, e embora atualmente seja extremamente pouco, existe um jeito de aumentar isso, e é treinar. Usar toda a sua mana todos os dias até ficar sem mana, usar magia constantemente e treinar duro para aumentar a sua reserva, a sua quantidade de poder mágico. E dessa forma ele vai se tornar mais forte, sendo capaz de usar mais magias e claro, não ficará cansado tão facilmente. No final tudo se resume a trabalho duro e muito treinamento. Mas o mais importante é que com isso deixado oficial que ele pode usar magia, basta treinar e se esforçar para isso também. Agora não apenas ele é um espadachim que pode usar magia, um espadachim mágico. Dessa forma ele começa um longo treino, comprando uma tonelada de poções de mana, para que sempre que ele ficasse sem magia, ele se reabastecesse e continuasse usando, afinal o treino é árduo. Em seguida, ele precisa começar a aprender letras mágicas, as fórmulas que são os componentes da própria magia. Quando você tem uma classe de mago, as fórmulas são feitas automaticamente em sua cabeça através de habilidades, então magos não precisam se preocupar com isso normalmente. Mas Arel não é um mago, e ele precisa memorizar todas as letras e construir as fórmulas toda vez que for usar magia, ou seja, isso aumenta ainda mais a dificuldade de usar magia. Primeiro, ele precisa ter a magia dentro de si mesmo, magia suficiente para usar magias, e agora precisa aprender as letras e fórmulas mágicas e construir elas em sua cabeça. Isso aqui é maluquice. Mas isso também significa que, quando ele conseguir usar a magia, ele vai ser o GOAT. Após isso, ele continuaria treinando por um tempo, até pularmos um pouco mais pra frente. Assim como no passado, ele simplesmente saiu de sua casa para ir para a cidade dos espadachins, agora ele fez a mesma coisa, indo para a cidade dos magos, onde ele só acordou e se foi. Aqui aprendemos que existem 6 tipos de magia e normalmente cada pessoa só usa um tipo. Magia vermelha é fogo e calor, magia azul é água e gelo, magia verde é vento e o clima, magia branca é luz e força vital, magia amarela é terra e metal, e magia negra é escuridão e morte. E aí ele consegue usar todas as escolas de magia. Isso porque ele não tem restrições, porque ele não tem uma classe. Normalmente as habilidades que alguém possui limitariam o seu tipo de magia, por exemplo, aquele cara virou um mago, mas ele só tem habilidades de magia vermelha, então ele vai virar um mago vermelho automaticamente, porque ele só tem aquelas habilidades. Mas Arel não é limitado por habilidades, então ele pode usar todas. E no caminho para a cidade da magia, apareceria um troll gigante muito perigoso. E aqui, Arel mostra sua maestria com magia vermelha, ao usar a magia explosão e transformar o troll em cinzas em um segundo. E parece que não importa onde seja, a explosão sempre estará lá. E a explosão nesse mundo é uma magia de altíssimo nível, do tier mais alto, onde um jovem que viu Arel usando essa magia ficaria encantado e pediria para ser o aprendiz dele. E a única coisa que esse moleque gostaria mais do que ser um aprendiz do Arel é ver você
deixando um likezão aqui nesse vídeo, rapaziada. Qual é? Você ainda não deixou um? Tudo que eu peço é o seu like aqui para ajudar o vídeo e, claro, o meu trabalho. E se você não for inscrito ainda, considere se inscrever aqui, porque você assistiu o vídeo e você está gostando. Então considere se inscrever aí e deixa o gostei para me apoiar. Dito isso, Arel logo chega na cidade da magia, onde nessa cidade existem várias academias de magia. Isso porque existe uma academia para cada elemento. Normalmente as pessoas se dividem para ir fazer exames na sua academia de escolha, no caso, o seu elemento de escolha. Mas Arel usa todos eles, então ele quer participar de todas elas. Primeiro, ele vai para a Academia Vermelha, onde lá, após esperar por sua vez, ele usa a Ultra Magia Erupção. E essa seria a primeira vez que ele usa magia contra Mithril, que é um minério muito resistente à magia. E ainda assim, a sua erupção derreteu o metal, derreteu o Mithril, o que é algo extremamente difícil. Isso porque ele reorganizou o feitiço de erupção e comprimiu as chamas em um ponto tão fino e quente que, obviamente, o minério não teve chance e derreteu, provando que não apenas ele dominou magias normais com seu pai, como ele até aprendeu a mudar elas. E terminando esse exame com essa magia extremamente roubada e super rápido, ele parte para a próxima academia, que agora é a Academia Azul. Ali ele usa a Era do Gelo e destrói a armadura de Mithril. Depois foi a Academia Verde, onde ele encontraria uma de suas colegas, uma amiga que ele fez ali na cidade, tendo dificuldades porque está muito nervosa, mas ele ajudaria ela a se acalmar. E logo em seguida ele usa a magia Tornado e manda as partes quebradas do Mithril voando por aí, provando que não importa o elemento, ele é muito overpower. Depois ele passa pelas academias Amarela e Branca, mas nós não vimos isso acontecer, até porque não tem por que vermos, é apenas ele usando magias super poderosas e passando. E por último sobrou a Academia Negra, que apenas chegar no edifício já vê que tem algo errado ali, parece uma casa deserta, abandonada, toda quebrada, e suas primeiras interações já seriam estranhas. Primeiro é uma pesquisadora procurando por uma quimera de estimação que é bizarra, e então aparece uma esqueleto falante atrás dele, e nota-se que ele cortou a cabeça da esqueleto no instinto. Mas essa esqueleto é Ratalha, e é uma funcionária do escritório aqui, e sim, na Academia de Magia Negra, uma esqueleto é uma funcionária. Descobrimos que a Academia Negra não tem exame, são tão poucas as pessoas que querem aprender magia negra que eles não querem assustar ninguém pra fora, então eles aceitam simplesmente todo mundo que aparece. E bem, dito isso, Arel prestou exame para todas as academias, e claro, ele pretende participar de todas elas. Normalmente, uma pessoa mal consegue passar em uma, então frequentar as 6 é doideira pura. Mas dito isso, agora Arel tem um problema sério. As aulas de várias academias se sobrepõem em horários, então ir em todas as aulas é simplesmente impossível a menos que ele se clone. E calma, ele não vai se clonar aqui. Mas existe um porém, ele não precisa estar presente nas aulas. Basicamente, aqui você não reprova por falta, e você não precisa estar presente nas aulas para passar. Você precisa apenas aprender o conteúdo. E é quando Arel tem uma ideia brilhante de pedir ajuda dos seus colegas. Esses 3 são pessoas que ele conheceu no caminho para a Cidade Mágica e meio que se aproximou deles. Tanto que desde que ele chegou na cidade, ele tem dado bastante com eles, conversado com eles, eles vieram ali meio que colegas, amigos. Então ele vai pegar as anotações deles emprestado, e dessa forma, com as anotações deles, ele vai conseguir estudar a magia vermelha, azul e verde sem ter que ir às aulas. Como a Academia Negra consiste unicamente de autoestudo, já que eles não têm classes e aulas, você só pega os livros e estuda por si mesmo, ele só tem que se preocupar com a magia branca e amarela, o que deixa tudo muito mais fácil, e assim ele consegue se organizar para participar de todas as academias, estudar todas as aulas, sem ter que ir em todos os lugares ao mesmo tempo. Rapaziada, esse cara leva os estudos a outro patamar. Mas mesmo que Arel esteja aqui para estudar, ele ainda tem muito conhecimento, já que ele passou um bom tempo aprendendo com seu pai, que é uma deidade da magia. E sim, o pai dele é uma deidade da magia, tão poderoso quanto a mãe dele. Então em uma aula, onde o professor estava ensinando sobre letras mágicas e fórmulas, nós aprendemos que embora os magos tenham as fórmulas e as letras na cabeça por causa de suas habilidades, aprender pode ajudar eles ainda mais. Aprendendo elas, você pode usar de maneira melhor, e conforme você vai avançando nisso, você chega num ponto onde você pode usar magia avançada, que é mudar as magias, as fórmulas, onde embora para magos comuns isso seja bem avançado, para Arel, o pai dele faz ele resolver quebra-cabeças de magias todos os dias basicamente. Então ele aprendeu magia modificando e mudando fórmulas como se fosse o básico. O avançado dos outros é o básico para ele. Nesse ponto, o que é considerado magia convencional, o Arel já domina. Logo temos uma aula de magia de voo, sendo essa a primeira vez que Arel vai voar, mesmo sendo capaz de usar magias de alto nível. Isso porque o pai dele tem muito medo, tem pavor de alturas,
então ele proibiu magia de voo dentro de casa. E aqui nessa aula, surpreendentemente ou não, Arel não foi bom de primeira. Afinal, o tema desse anime é que Arel não tem classe, então seja a espada ou a magia, ele precisa aprender com muita prática e esforço. Ele não é super talentoso, ele não tenta e consegue fazer, ele tem que treinar, aprender, se dedicar. Então aqui na classe, ele tentou usar e não conseguiu. Ele acabou colocando poder demais e criou uma cratera no chão quando ele caiu, se espatifando todo. E eu gosto disso, o protagonista não ser bom em tudo imediatamente, isso é muito bom. Mas claro, depois disso, ele começa a treinar consistentemente, afinal ele quer melhorar, principalmente depois que ele aceitou uma corrida de voo contra outro colega de sua sala. E como ele treina, é muito simples, ele sai voando e flutuando enquanto ele dorme. Arel desenvolveu uma técnica para usar magia enquanto dorme, assim ele descansa e treina sua magia, e por causa disso, durante a noite, ele saiu voando pelo campus da academia enquanto dorme, tanto que as pessoas começaram a pensar que haviam fantasmas ali, porque Arel ficava voando durante a noite. Agora, em outro dia, na sala de aula, ele até mesmo corrige a fórmula que um professor estava escrevendo no quadro, isso porque ele já tinha memorizado as fórmulas e palavras mágicas por precisar disso. Mas ele foi além disso, além de memorizar as palavras e fórmulas mágicas, ele conseguiu resumir elas. Abreviando as palavras e fórmulas, ele consegue diminuir pelo menos 30% do tamanho delas e assim ficar mais fácil de memorizar elas e muitas outras. Ele faz isso com tanta facilidade que o próprio professor fica chocado com tal entendimento e conhecimento sobre fórmulas, oferecendo para Arel até mesmo um teste de promoção, basicamente subir um degrau nas aulas, onde o exame dele seria lutar contra um monstro, mas o monstro com o qual ele estava contra era irregular e muito mais poderoso que o normal, mas ainda assim Arel acaba com ele facilmente. Ele ataca o ponto fraco do monstro e imobiliza ele, e então quando o monstro está imobilizado, ele acaba com ele usando uma erupção, derretendo o monstro. E assim, ele passou na promoção, não vendo mais aulas básicas, embora isso tenha sido na Academia Vermelha especificamente. Agora, se ele quiser ser promovido nas outras academias, ele vai ter que ir atrás dos exames das outras academias também, o que não é uma coisa tão fácil de se fazer. Dito isso, é com o Arel sendo promovido nas classes básicas vermelhas que esse vídeo chega ao seu fim. Eu não tenho intenção de narrar toda a vida dele na Academia Mágica neste vídeo, eu só queria falar como ele começou a aprender magia e claro, começou a dominar ela, quando ele foi atrás de querer aprender isso. E o que vocês acharam, meus amigos? Eu pessoalmente gosto bastante. O protagonista tem que aprender as coisas, não ser OP, não aprender super rápido também. Mas o que vocês pensam? Comentem que eu quero saber as suas opiniões. E além de Arel, outra pessoa que se esforçou muito para ficar mais forte foi Light Mugen Gacha. E nesse vídeo eu falo sobre o segundo episódio do anime que tá bem legal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. E se eu gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora eu fui.